Boa noite. Hoje eu vim falar um pouco sobre a atividade integradora Comum 2, Fundamentos da Educação Física, trabalho proposto pela professora do nosso curso, né, Natália. O nosso grupo é composto pelo Denis Ramírez, Gabriel Henrique, Marinês Menezes e eu, o Wellington de Castro. Como proposto pela professora, a gente escolheu uma modalidade, né, da atividade de atletismo para a gente estar fazendo a análise do movimento. E a modalidade escolhida foi o arremesso de peso. O arremesso surgiu na Idade Média. Naquela época, os soldados já competiam lançando bolas de canhão o mais longe possível. Os primeiros registros da competição foi na Escócia, onde os escoceses lançavam cubos de metais arredondados à distância. O arremesso tornou parte do campeonato amador de atletismo mesmo foi em 1866. Nos dias atuais, o arremesso de peso caracteriza-se da seguinte maneira: os atletas se apresentarão dentro de uma área circular restrita de 2,135 metros e eles devem arremessar uma esfera na maior distância possível, de modo que o vencedor da competição é determinado pela maior distância alcançada. Em competições oficiais, por exemplo, as Olimpíadas, cada atleta tem 3 tentativas nas fases eliminatórias e 6 tentativas na grande final. E essa esfera que é arremessada, ela é feita de ferro fundido, podendo ser feita também de chumbo ou de bronze, pesando 7,26 quilos para os homens e 4 quilos para as mulheres, de forma que os atletas devem arremessar essa esfera utilizando a região calosa das mãos e os dedos, tá? E a esfera não pode ter contato com a palma da mão do atleta que está arremessando o peso. E esse arremesso ele é feito dentro de uma área determinada chamada área de arremesso, onde os atletas eles não podem ultrapassar essa marca, não podendo pisar na marca e nem deixar o peso cair no solo. Caso isso aconteça, os atletas pisarem, ultrapassarem ou deixarem o peso cair ao solo, geram a anulação da tentativa de arremesso. Meu nome é Denis, venho dar seguimento à explicação da biomecânica do arremesso de peso, onde envolve análise dos movimentos, força e técnica, utilizada pelo atleta para lançar a bola de metal o mais longe possível. Os principais aspectos biomecânicos são as fases do movimento, onde é a posição inicial, o primeiro, onde o atleta posiciona atrás da linha de lançamento, com o pé paralelo e separado pela largura dos ombros. Segundo, a aproximação, onde o atleta avança com o pé não dominante, transferindo o peso para o pé dominante. Terceiro, o impulso, onde o atleta impulsiona a bola com a mão dominante, utilizando a força do músculo dos braços e do ombro e das costas. Quarto, o lançamento, onde o atleta lança a bola no momento em que o braço está quase totalmente estendido. Em quinto, a recuperação, onde o atleta recua, mantendo o equilíbrio. As forças envolvidas é a força de impulso, força de reação, força de gravidade e a aerodinâmica do movimento. Os movimentos articulares usam o ombro, cotovelo, pulso, quadril e joelho. Os músculos envolvidos são deltoide, onde estabiliza o ombro, trapézio, que auxilia na rotação do ombro, bíceps, flexiona o cotovelo, o tríceps estende o cotovelo, os músculos abdominal, que estabiliza o tronco, músculo das costas, que auxilia na rotação e na estabilização do movimento. Os parâmetros biomecânica do arremesso de peso são a velocidade da bola, média 10 a 12 metros por segundo, o ângulo de lançamento, 45 graus, a altura do lançamento, média 2 a 3 metros, e a distância do lançamento, de 15 a 25 metros. A técnica do treinamento são o treinamento de força, que é peso e resistência, treinamento de técnica, que é a prática do movimento de lançamento, treinamento de condicionamento físico, que é aeróbico,
e tem que ser aplicado com disciplina esse movimento, porque pode causar lesões. Lesões comuns no ombro, cotovelo, costa e joelho. As informações foram retiradas de referência da American Journal of Sports Medicine. Boa noite. Assim como falo anteriormente, né, nos vídeos passados, a gente está aqui para apresentar a atividade integradora comum 2, Fundamentos da Educação Física. Mais uma vez, né, o grupo formado por Denis, Gabriel, Marinês e o Wellington. Como atividade integradora comum 2, foi proposto ao nosso grupo, né, fazer a análise de um exercício específico, um movimento da atividade de atletismo. Então a gente escolheu a atividade de arremesso de peso, né, no atletismo para fazer a análise. Em junção com o aplicativo, as nossas pesquisas, a gente fez um mapa conceitual. Através do arremesso de peso, a gente encontra 4 partes, né, principais, que é a fase de movimento, e onde cada parte do arremesso deve ser executada de uma sequência certinha, né, e com êxito. É a parte do arremesso em si, movimentos importantes a serem executados, análise biomecânica, que é a análise detalhada dos movimentos do corpo humano durante esse arremesso, e alguns erros comuns que devem ser evitados para a gente ter êxito no arremesso, né, nesse movimento. Aqui na primeira parte, né, fase do movimento, a gente pode traçar alguns pontos principais, posicionamento inicial, a preparação, a transição, o arremesso em si e o follow-through, que é a finalização desse arremesso. Seguindo todo esse passo a passo, a gente consegue ter um bom arremesso, né? Como foi falado anteriormente, né, a fase do arremesso em si, que se dá em 3 partes, né? Extensão das pernas, rotação do tronco junto com o empurrão do braço e a idealização de um ângulo bom, né? Que seria de 37 graus a 42 graus. Na parte da análise de biomecânica, né? A gente faz a análise detalhada dos movimentos do corpo humano, levando em consideração alguns pontos, como as forças envolvidas, a coordenação muscular necessária para ter um bom arremesso, a transferência de energia, né, do nosso corpo, movimento rotacional, extensão do cotovelo até atingir a bola de arremesso. Na parte das forças, né, como eu falei agora há pouco, a gente tem a força rotacional, o empuxo e a explosiva. Na parte da coordenação muscular, coordenação das pernas, do core, né, que seria o centro do corpo, e dos braços. E, para finalizar, os erros comuns que a gente deve evitar, né? Um ângulo inadequado de lançamento, arremessando muito baixo ou muito alto, a gente não vai atingir o ângulo exato ali para a máxima extensão, né, desse lançamento. A falta de explosividade nas pernas, fazer um movimento sem força nas pernas, né, também vai acarretar um mau arremesso. A descoordenação do movimento, não fazer todos os movimentos, né, quando a gente fala da fase dos movimentos ali, de forma coordenada, vai atrapalhar também. E a perda de contato com o peso. Além de ser falta, a gente tirar o peso do pescoço antes do arremesso, a gente também perde força para arremessar, acarretando num arremesso ruim. Lembrando que o mapa conceitual ele foi elaborado em cima da nossa pesquisa e em cima do nosso roteiro. Com todas as análises feitas, a gente conseguiu formar esse mapa conceitual e trazer para a apresentação. Aqui estão as nossas referências, né? Primeira, o atletismo teoria em prática. A gente utilizou para saber um pouco mais sobre a modalidade que a gente está estudando. Biomecânica aplicada ao esporte do atletismo. Também utilizamos, né, para estudar um pouco e buscar embasamento sobre o arremesso, os movimentos, etc. E o uso de mapa conceitual no ensino da ciência. A gente também trouxe uma referência para utilizar o mapa conceitual da melhor maneira possível e estar apresentando o nosso trabalho.